Existe um arquivo. O número é CARDP-96. Ele foi produzido em 1982 e ficou guardado até 2001, quando foi liberado ao público através da Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos. Quando você abre esse documento, a primeira coisa que percebe é que ele não é um relatório de inteligência convencional. Não fala de armas, de agentes, de operações. Fala de cérebros, de campos neurais, de experimentos onde dois seres humanos, separados por paredes blindadas, sincronizavam sua atividade elétrica cerebral através da intenção. A pergunta que ninguém responde diretamente é: por que a CIA estava arquivando isso? Vamos descobrir juntos. Bem-vindo ao Latice Brasil. O homem no centro desse documento se chama Jacobo Greenberg Ziuberbaum, professor e pesquisador de tempo integral da Universidade Nacional Autônoma do México, diretor do Instituto Nacional para o Estudo da Consciência. Não era um excêntrico de garagem. Era um acadêmico com publicações, laboratório, equipe e uma teoria que, se estivesse correta, mudaria a forma como entendemos o que é um ser humano. A teoria se chamava teoria sintérgica. E a ideia central era a seguinte: o cérebro humano gera um campo eletromagnético que vai além do crânio. Esse campo, que Greenberg chamava de campo neuronal, não termina na superfície do corpo. Ele se expande pelo espaço. Ele interage com o espaço físico ao redor. E, mais perturbador ainda, ele pode interagir com os campos neurais de outras pessoas. Em linguagem mais simples, sua mente não está completamente contida dentro da sua cabeça. Agora pense no que isso significa se for verdade. Pense no que significa para a comunicação, para a inteligência, para controle, para a vigilância, para qualquer agência que precise entender os limites e as possibilidades da mente humana. Faz sentido que alguém estivesse prestando atenção. Mas antes de qualquer coisa, os experimentos. Greenberg não ficou apenas na teoria. Ele construiu um protocolo experimental. Ele queria medir o campo neuronal com instrumentos reais. E o instrumento que ele usou foi o EEG, o eletroencefalograma, que registra a atividade elétrica do cérebro através de eletrodos posicionados no couro cabeludo. O primeiro experimento era aparentemente simples. Pares de sujeitos eram recrutados. Em muitos casos, um era um psicanalista experiente com mais de 20 anos de prática, o outro era um paciente. Eles se sentavam juntos e realizavam uma sessão de comunicação empática. Sem roteiro, sem instrução técnica. Apenas presença, contato humano real, escuta profunda. Durante a sessão, o EEG de ambos era registrado ao mesmo tempo. Depois, a análise era feita às cegas. Pesquisadores que não sabiam nada sobre a sessão comparavam os padrões das ondas cerebrais dos dois sujeitos. O resultado foi o seguinte: quando o nível de comunicação empática era alto, os padrões cerebrais dos dois sujeitos se pareciam. Quando a comunicação diminuía, a semelhança também diminuía. Em um caso, a correlação entre os EEGs chegou a 0,58, valor que apareceu em 7 pontos de análise consecutivos. Isso não deveria acontecer entre dois cérebros independentes. Mas Greenberg queria mais. Ele queria eliminar qualquer possibilidade de explicação convencional. Então ele construiu o segundo experimento, e esse é onde as coisas ficam verdadeiramente perturbadoras. 8 sujeitos foram treinados durante meses em meditação. O objetivo era que alcançassem altos níveis de coerência interhemisférica, ou seja, que os dois lados do próprio cérebro funcionassem de forma altamente sincronizada. Isso é mensurável. Isso é um estado cerebral real, documentado em praticantes avançados de meditação. Depois desse treinamento, 2 desses sujeitos entravam juntos numa câmara e tentavam estabelecer o que o protocolo chamava de estado de unidade. Uma experiência de presença compartilhada, sem palavras, sem sinais, apenas intenção de contato e abertura ao outro. Eles passavam tempo suficiente juntos para que esse estado se estabelecesse. Então um dos dois era levado para uma sala completamente separada, isolada acusticamente e blindada eletromagneticamente por uma gaiola de Faraday, que bloqueia qualquer sinal eletromagnético externo. Nenhuma informação sensorial poderia passar entre os dois ambientes por nenhum meio físico conhecido. O sujeito que ficou na câmara original recebia estímulos, flashes de luz, pressão física aplicada nos supercílios, em momentos aleatórios, sem padrão previsível. E os EEGs de ambos continuavam sendo registrados simultaneamente. Aqui está o que aconteceu. O sujeito isolado na gaiola de Faraday, sem contato físico, sem visão, sem som, sem qualquer sinal possível de transmissão.
Apresentava alterações na atividade elétrica do próprio cérebro que correspondiam aos momentos em que o parceiro recebia o estímulo na outra sala. O valor estatístico desse resultado foi P igual a 0,00009. Isso significa que a probabilidade de esse padrão ocorrer por acaso é menor que 1 em 10.000. E os controles confirmaram o efeito ao contrário. Quando os sujeitos não tinham feito a sessão de unidade prévia, quando eram estranhos que não estabeleceram aquele estado de contato intencional, o efeito desaparecia completamente. A correlação ia a zero. O efeito era específico ao estado de conexão estabelecido por intenção. Agora vem a terceira camada. E essa é a que mais levanta suposições. Grinberg introduziu um transdutor físico. Um dispositivo de precisão, suspenso dentro de uma câmara blindada, isolada de vibrações mecânicas externas, numa sala onde não havia ninguém. O transdutor media variações de peso e pressão. E os sujeitos, numa sala separada, eram instruídos a tentar alterar o estado desse instrumento usando apenas a mente. Apenas intenção. Apenas atenção direcionada. Em 24 das 28 sessões realizadas, uma mudança detectável foi registrada no transdutor. Probabilidade de acaso, P igual a 0,00009. Ninguém tocou em nada. A sala estava vazia. O instrumento se moveu. Agora, sobre a pergunta que abre esse vídeo, por que a CIA estava arquivando o trabalho de Grinberg? O documento em si não responde isso diretamente. Ele foi catalogado como parte do programa de inteligência que investigava fenômenos anômalos de percepção e cognição humana. O programa mais conhecido associado a isso é o Stargate, que funcionou entre 1978 e 1995 e investigava visão remota, influência mental à distância e capacidades cognitivas que ultrapassavam os modelos convencionais. Bilhões de dólares foram investidos pela inteligência americana nessa área durante a Guerra Fria, em grande parte como resposta a programas similares que se acreditava existirem na União Soviética. O que Grinberg estava documentando era exatamente o tipo de fenômeno que esse programa queria entender. Dois sujeitos em câmaras separadas, conectados por algo não físico, reagindo ao mesmo estímulo. Um objeto físico se alterando em resposta à atenção mental humana. Se isso fosse real, e os números sugeriam que era, as implicações para a inteligência, para a comunicação, para a influência à distância eram enormes. O que não sabemos é se houve contato direto. Se Grinberg sabia que estava sendo monitorado. Se ele colaborava ou era apenas observado. O documento não diz. E essa lacuna é em si um dado. Em 1994, Jacobo Grinberg Zilberbaum desapareceu no México. Simplesmente não voltou de uma viagem. Sem corpo encontrado, sem explicação oficial conclusiva até hoje. Seu trabalho continuou sendo estudado por pesquisadores independentes. Seus papers continuam circulando. Esse documento continua disponível no arquivo da CIA para qualquer pessoa que queira ler. O que fica são as perguntas. Se a sincronização entre dois campos neurais humanos é real e mensurável, qual é o alcance desse efeito? Ele diminui com a distância? Ele pode ser amplificado? Pode ser bloqueado de outras formas além da gaiola de Faraday? Se um objeto físico pode ser alterado por intenção em condições controladas, o que define os limites do campo neuronal? Onde termina a mente e começa o espaço físico? E se uma agência de inteligência estava acompanhando esses experimentos nos anos 80, o que ela fez com essa informação? O documento está disponível. Os números estão lá. O nome do pesquisador está lá. O método está lá. O resto é o que nós decidimos perguntar. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar, ativar o sino para fortalecer o canal. Porque a Latice conecta tudo. Inclusive você.